Hebreus capítulo de número 10 e versículo 26. Eu muito dizia, meus irmãos, que a parte mais importante do culto era a palavra. Mas na verdade todos os momentos do culto são importantes. Deus fala na hora da oração, Deus cura na hora da oração, Deus cura, Deus fala na hora do louvor, na hora da palavra, em todos os momentos. Às vezes nós somos seletos, não, agora é a tal hora do culto, eu vou prestar atenção. Ah não, não é tal hora que eu acho que convém, eu não vou prestar atenção. Mas na verdade todos os momentos do culto são importantes, aleluia. E Deus já está falando, e assim Ele continuará falando através da mensagem. Quem encontrou a mensagem em Hebreus, capítulo de número 10, versículo 26, dê um glória a Deus bem alegre para Jesus. Glória a Deus. Quem não encontrou, diga eu. Hebreus, capítulo de número 10 e versículo de número 26. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Mensagem que nos diz assim: porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Glória a Deus. Até aqui, meus irmãos, oremos ao Senhor. Soberano Deus, eterno amado Pai, meu Deus, a tua mensagem foi lida, meu Deus, aqui no livro de Hebreus, ó Pai. Pai querido, fala aos nossos corações, ó Pai, através da tua mensagem. Me usa nesta noite, Pai querido, pela tua infinita misericórdia. Estamos, ó Pai, na tua presença, papai. Estamos aqui na tua casa, Senhor. E a tua palavra diz que a tua casa é chamada casa de oração. Papai querido, papai amado, esta casa que é conhecida como pronto socorro de Jesus Cristo. Tu estás aqui, ó Pai, para curar, para renovar, meu Deus, para tratar com a nossa alma, com os nossos sentimentos. Tu estás aqui, Pai, para falar no profundo do nosso ser, do nosso íntimo, meu Pai. Deus, que venhamos estar com o coração aberto para receber esta revelação, para receber esta mensagem, papai querido, para receber este alimento, meu Pai, que vem ali para alimentar a nossa alma. Meu Deus, vai falando aos corações, ó Pai, através desta mensagem. Me usa pela tua infinita misericórdia, Pai. Na tua presença estamos, ó Pai. Na tua casa estamos, ó Papai. E de forma alguma queremos sair como chegamos. De forma alguma queremos sair como chegamos. Mas queremos sair, ó Pai, mais cheios da tua presença, mais firmes, mais ali com a fé, meu Deus, em ti, Senhor. Queremos sair mais cheios, mais avivados, mais renovados. Queremos sair daqui dando glória. Oh Deus tremendo, maravilhoso, tu tens liberdade nesse lugar, Pai. A casa é tua, meu Deus. Pode trabalhar nos corações, pode trabalhar, papai querido. A tua igreja está atenta, a tua igreja está posicionada. Meu Deus, aqui tem vasos, aqui tem obreiros, obreiras, aqui tem membros, aqui tem irmãos e irmãs, ó papai, que almejam pela tua presença, que não negociam a tua presença, não, Pai. A tua presença vale mais, a tua presença vale mais, a tua presença vale mais, ó papai. Tens liberdade hoje aqui, Senhor. Ah, Deus, ó Pai, fala mesmo aos nossos corações, pois estamos prontos, ó Pai, estamos atentos. Obrigado, Senhor. Amém. Amém, meus irmãos. Pode se assentar e ter a sua melhor palma para Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, nesta noite eu prometo buscar ser bem objetivo nesta mensagem, Senhor, meus irmãos, a qual o Senhor trouxe ao meu coração. Lemos aqui alguns versículos desta carta aos Hebreus, aonde, meus irmãos, o autor é desconhecido. Tem alguns que acham que é Paulo, outros acham que é Timóteo, outros acham que é Apolo, Lucas e por aí vai. Mas, meus irmãos, seria em vão tentarmos achar o autor, porque o que a Bíblia não traz com clareza, nós não podemos afirmar com certeza. E a Bíblia não traz com clareza o autor, mas uma coisa nós sabemos, que quem escreveu
escreveu a carta aos Hebreus foi inspirado pelo Espírito Santo. Então isso que importa. Isso que importa. Às vezes buscamos, não, mas quem que escreveu? Não, mas você foi curado, quem te curou? Ah, você foi renovado no culto, mas quem estava pregando? Não importa, importa é que o Senhor operou, é que o Senhor agiu, é que o Senhor trabalhou. Isso que importa é sabermos que Deus está trabalhando. E nós vemos, meus irmãos, esta carta maravilhosa que mostra a grandeza do nosso Senhor Jesus Cristo, a supremacia de Cristo. Esta carta que mostra que o nosso Jesus é superior aos anjos, é superior a Moisés. O nosso Jesus é superior a todos que vieram nesta terra. Esta carta que mostra, meus irmãos, a grandeza do nosso Senhor. Esta carta, com o escritor, ele traz uma mensagem de exortação. E quando se fala de exortação, não é descer paulada na pessoa. Quando fala de exortação, não é humilhar ao próximo. Quando se fala na Bíblia de exortação, é uma palavra de encorajamento, é uma palavra de ânimo, é uma palavra de consolo. Então o escritor aos Hebreus, ele traz uma palavra de ânimo para a igreja, porque a igreja estava sofrendo perseguição. A igreja estava vivendo no tempo do reinado ali de Nero. E Nero era um imperador perverso. Nero matava os cristãos. Nero pegava os cristãos, amarrava em determinado lugar, e ali, meus irmãos, tacava fogo. Aí Nero começava a passear pelo teu jardim, e quem iluminava o jardim eram os cristãos sendo queimados. Esse era o imperador Nero. E muitos irmãos, ali diante da situação, pensavam em recuar. Mas o escritor aos Hebreus veio com esta carta trazendo um encorajamento para aquela igreja perseverar, para aquela igreja permanecer firme. Talvez, meu irmão, minha irmã, diante das lutas você tem pensado em parar, diante das lutas você tem pensado em recuar, mas eu vim aqui nesta noite trazer para ti: prossiga avante, que o Senhor, Ele é superior a esta luta, Ele é superior a esta provação, Ele é superior a esta dificuldade que você tem passado. O escritor aos Hebreus nos fala de um novo pacto, de uma nova aliança. Outrora animais eram sacrificados para expiação do pecado, para perdão dos pecados. Só que o povo acostumou com aquilo, meus irmãos. Aí o povo já pecava pensando: ó, já tem uns animaizinhos ali reservados em casa. Aí eu peco, eu já levo o animal lá para o sacerdote sacrifica e já estou perdoado. O sacrifício de animais era transitório. E o povo, meus irmãos, estava ali brincando com Deus. Pecava, sacrificava animal, pecava, sacrificava animal. E o Senhor já estava, meus irmãos, enjoado daqueles sacrifícios. O Senhor já não recebia aqueles sacrifícios, porque, meus irmãos, era um pecado premeditado. Eles sabiam o que iam fazer, sabiam das consequências, mas falavam: eu ofereço um sacrifício, está ok. Mas Jesus veio, Jesus ofereceu a si mesmo como um sacrifício vivo, aleluia, para trazer o perdão dos pecados. Não precisa Ele vir novamente, não precisa Ele morrer novamente por nós. Uma vez só Ele morreu por nós e entregou a si próprio, para que todos aqueles que nele creiam venham ter da vida eterna, venham ser livres da condenação. Aí tem pessoas que acham que o sacrifício de Jesus não é suficiente. Tem pessoas que acham que tem que fazer penitência. Ah, eu tenho que ir até determinado lugar andando de joelho para ter perdão do pecado. Ah, eu tenho que orar para um parente que morreu, para aquele parente ser perdoado dos pecados. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo para ter a salvação. E talvez tenha até pessoas que acham que através de dar oferta, de fazer votos, vai ter da salvação. Não, aleluia. Não é pelo teu feito, não é por evangelizar muito que você vai ser salvo, não é pelo que você faz, não. Nós somos salvos, é pelo sangue de Cristo que foi derramado no Calvário, porque as nossas ações, tudo que nós fazemos, nenhum esforço do homem, meus irmãos,
poderia perdoar os pecados. Nossa, eu sou bom, eu já tenho, meu Deus, passaporte direto para a glória. Que pessoa boa que eu sou, né? Não mato, não roubo, aleluia. Mas não, nós somos salvos pelo sangue de Cristo. Aleluia. Porque, meus irmãos, se nós somos salvos pelas nossas obras, então não precisaria Jesus morrer na cruz do Calvário. Mas Ele morreu para abrir um caminho diante de nós. Estávamos direcionando, estávamos caminhando para a perdição eterna, mas Jesus abriu um novo e viu um caminho para nós, e esse caminho conduz ao céu. A porta é estreita, sim, o caminho é estreito, mas aqueles que andam por esse caminho, estes acham salvação. Oh, aleluia. Lemos, meus irmãos, Hebreus capítulo 10, versículo 26 e 27. Porque se pecamos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Aqui, meus irmãos, o escritor ele traz uma advertência contra a apostasia. Apostasia é o ato de abandonar a fé em Cristo. Aleluia. Aí temos o escritor trazendo uma palavra forte. A pessoa, depois de ter conhecido a verdade, aquela pessoa rejeita o sacrifício de Cristo, rejeita a mensagem do Evangelho. A palavra diz que já não resta mais sacrifícios pelo pecado para aquele que rejeitou o sacrifício de Cristo. O único caminho que leva o homem ao céu é Jesus. Aí você imagina uma pessoa que estava na presença de Deus, que louvava, pregava, falava que Jesus era tudo para ele, falava que a presença de Jesus valia mais do que tudo. Aquela pessoa evangelizava, fazia a obra de Deus. Aí de repente essa pessoa, meus irmãos, esquece de Jesus, vira incrédulo. De repente essa pessoa começa a adorar outros deuses. Imagina um crente pentecostal que pula da glória a Deus, e daqui a pouco aquela pessoa está se prostrando diante de Maria. Daqui a pouco aquela pessoa está envolvido ali crendo em Allan Kardec, adorando Maomé. Daqui a pouco aquela pessoa está adorando Buda. Uma pessoa, meus irmãos, que conheceu da fonte. O livro de Hebreus está falando que já não resta sacrifício pelos pecados. Meus irmãos, eu venho trazer uma mensagem para ti nesta noite. Estamos vivendo o tempo da igreja de Laodiceia. E qual é a igreja de Laodiceia que traz lá no livro de Apocalipse, irmão Elton? A igreja de Laodiceia é a igreja apóstata, a igreja que abandonou a fé, a igreja que não era nem quente nem fria, era uma igreja morna. A igreja, meus irmãos, que já estava numa mornidão, que já não tanto fazia se tinha a presença do Espírito Santo ou não, tanto fazia se os dons do Espírito eram manifestos ou não. Eles só queriam status, eles queriam estar ali diante dos olhos do homem bem, mas ali Senhor Jesus estava olhando que era uma igreja apóstata. Estamos vivendo um tempo de apostasia. Quantos que se apostataram da fé? Quantos que estavam na presença de Jesus e diziam: eu não largo esse Jesus por nada. Aí abandonaram a fé. Mas o Senhor me trouxe aqui nesta noite como escritor aos Hebreus, que trouxe uma mensagem de encorajamento. Vai até o fim, meu irmão. Vai até o fim, minha irmã. O Senhor não nos chamou para ir até o meio da caminhada. O Senhor não nos chamou para seguir até o meio da caminhada. Não. Ele nos chamou para ir até o fim. Paulo disse: combati o bom combate, acabou a carreira, ó, acabou a caminhada. Agora eu guardei a minha fé e uma coroa de justiça está me esperando. E até o fim. Não é só o início, porque tem aqueles que é só o início. Recebe a palavra um dia, nossa, eu quero Jesus para minha vida. No outro dia se apartou da presença de Deus. Mas tem outros que vão seguindo, e vão seguindo, e chegam no meio da caminhada e param. Mas você vai até o fim. Você deve ir, e você deve ir até o fim. A palavra nos fala
palavra nos fala da necessidade de ir até o fim. Um exemplo claro, meus irmãos, foi na época que eu fazia faculdade. Era 4 anos de faculdade. No primeiro semestre, o pessoal fechou o primeiro semestre. O pessoal tudo alegre, tirando foto, e um monte aqui, foto daqui, foto dali, como se já tivesse terminado a faculdade. Eu falei, meu Deus, parece que o pessoal já pegou o diploma, só foi o primeiro semestre. Aí foi passando meses, foi passando anos. Uma turma que era 60 pessoas. Terminei a faculdade ali, a sala só tinha 14. Ou seja, as pessoas começaram bem, mas não foram até o fim. O que pega na vida do cristão, meus irmãos, não é o início, mas é o fim. Glória a Deus. Eu vejo 3 pessoas que se apostataram da fé, entre várias na Bíblia. Porque falamos de tempo de apostasia, muitos que têm deixado a Cristo, e falamos, meu Deus, me ajuda, é o fim dos tempos. Mas nós vemos que o povo de Israel, em diversos momentos da história, se apostataram da fé. É só ir no livro de Isaías, nós vemos que os sacerdotes, eles tinham deixado o ofício do Senhor e estavam andando bêbados. As pessoas faziam cultos pagãos a outros deuses. Diversos momentos da história, nós vivemos tempos de apostasia, pessoas que abandonaram a fé, pessoas que deixaram de crer em milagres, que deixaram de crer no Senhor. Mas eu venho dizer para ti também, que em todo momento, em todas as eras, houve os remanescentes, houve aqueles que não rejeitaram a palavra de Deus. Em todos os tempos, houve sim apostasia. O povo de Israel se apartava de Deus, Deus permitia a prova, o povo se voltava para Deus, daqui a pouco se apartava. Isso acontecia muito, o povo se apostatava, mas os remanescentes estavam de pé. Elias estava de pé, Eliseu estava de pé, Samuel estava de pé, Elias ali, Isaías, Jeremias estavam de pé. Eu quero ver, cadê o remanescente? Cadê aquele? Cadê só os remanescentes? Só aqueles que não negociam os seus valores, só aqueles que não deixam a presença de Deus. Cadê os remanescentes? Às vezes achamos, Senhor, só eu sobrei. É a síndrome de Elias. A última bolacha do pacote, o gás da Coca-Cola. Senhor, só eu sobrei. Só eu que de santo, só eu que busco a tua presença. Mas o Senhor falou para Elias, não, Elias, tem 7.000 que não se dobrou diante de Baal, tem 7.000 que está firme na minha presença, tem 7.000 que ainda me busca. Alacanaraste, e mandou que nasce. Vai mandar assim. Não, meus irmãos, isso não é motivo para você parar. O irmão lá se apostatou, a irmã deixou a presença de Deus. Será que eu sou o próximo? Não. Em toda a história que nós vemos na Bíblia, sempre teve o remanescente, sempre teve aquele que dizia, eu não me prostro diante de outros deuses. Uma pessoa que se apostatou da fé, Esaú, diga comigo, Esaú. Hebreus mesmo, capítulo 12, versículo de número 16 e 17, vem nos dizer, não seja ninguém devasso ou profano como Esaú, que por uma refeição, meus irmãos, ele rejeitou a primogenitura dele. Quando se fala de uma pessoa devassa, é uma pessoa imoral, libertina, uma pessoa que vai contra a lei, uma pessoa profana, uma pessoa que transgride as regras sagradas, que transgride a palavra de Deus. E o escritor estava dizendo, olha, ninguém seja profano, devasso como Esaú. Para você entender, meus irmãos, a primogenitura para o povo de Israel tinha muito valor. O primogênito era abençoado pelo seu pai, e essa bênção tinha muito valor. Esaú tinha o direito da primogenitura, mas Esaú não estava nem aí para a primogenitura.
Mas o seu irmão Jacó estava ali só de olho. Aí seu irmão Jacó, certo dia, Esaú chega da caça, morrendo de fome, e Jacó diz: olha, Esaú, quer que eu faça um prato aí, saboroso para você comer? Opa, faz para mim sim, irmão, tô morrendo de fome, vou morrer agora. Se eu não comer, sabe, meus irmãos, tem pessoa que é desesperada. Ah, se o Senhor não me entregar a bênção agora, eu vou morrer. Ah, se não acontecer agora, eu vou desviar. Sabe, meus irmãos, é um crente imediatista. Ah, meu Deus. Se eu não comer agora, eu vou morrer. Aí Jacó fala: bom, eu posso fazer um prato para você comer, um guisado saboroso, mas eu quero a primogenitura. Que me vale a primogenitura? Me dá logo esse prato aí para eu comer. Tem pessoas que trocam, meus irmãos, o espiritual pelo carnal. Tem gente que troca, meus irmãos, o momento de estar na presença de Deus pelos pratos que o inimigo tem para oferecer no mundo. Balada, drogas, bebida. Aleluia. Tudo passageiro. A pessoa vai na festa, está tudo ok. A pessoa se droga, bebe, está tudo ok. Mas na hora que chega na casa dela, o desejo de se matar, é o desejo de acabar com a vida dela. E eu falo de prova viva. Ia para baladas, para raves, shows de rock, regueiras. Quando chegava em casa, a depressão, um vazio no coração. Mas esse vazio foi preenchido por Jesus. Oh, dê valor à presença de Deus. A presença dele vale mais. A presença dele vale mais. Dê valor. A presença dele. O escritor aos Hebreus, ele traz um apelo: não sejas devasso, não sejas profano e imoral, não transgrida as regras sagradas. Esaú fez assim. Esaú rejeitou as coisas espirituais por um momento. Tem pessoas, meus irmãos, que desprezam o que Deus tem preparado apenas por um momento de pecado, e o inimigo está só esperando essa brecha, está só esperando este momento. Mas o Senhor me trouxe aqui para te alertar: siga firme, não dê brechas para o inimigo, se fortalece em Deus e segue avante. Glória a Deus. O caso de Esaú é tão crítico que a palavra nos diz que depois Esaú, tentando buscar o arrependimento com lágrimas, não conseguiu encontrar esse arrependimento da parte de Deus. Outro caso que eu quero trazer aqui, o caso de Saul. Diga comigo: Saul. Saul. 1 Samuel capítulo de número 16, versículo 1. Deus fala com Samuel: até quando terás dó de Saul, visto que eu já rejeitei Saul? Outro homem que Deus rejeitou, meus irmãos. Aleluia. Saul foi um rei constituído pelo povo. O povo olhava as nações vizinhas: aquela nação tem um rei. Os amonitas lá, eles têm um rei lá. Os filisteus têm um rei também, mas a gente não tem. A gente tem um rei também. Trouxeram a necessidade para Samuel, e Samuel achou mal aquilo. Mas daí Deus falou com Samuel: Samuel, eles querem um rei? Dê um rei para eles, porque eles rejeitaram a mim, Samuel, e não a ti. Ou seja, meus irmãos, o rei do povo de Israel era Deus, só que eles queriam um rei terreno igual os outros tinham. Aí que começou tudo errado, né? Porque ainda quando veio Saul, depois Davi acerta um pouco a situação, depois Salomão se desvia do caminho e vira bagunça. Aí divide rei do norte, rei do sul, e de um lado reis maus, do outro lado alguns reis bons. Mas tudo começou lá atrás porque o povo queria um rei. Sabe o que eu vejo através disso, meus irmãos? Que Deus, ele propõe algo, mas o homem fala: não, eu quero fazer da minha maneira. E o homem tentando arrumar a sua bagunça. Olha esse mundo, meus irmãos. Você vê tantas propostas de melhora da sociedade, pessoas que vêm com questões para melhorar o mundo, e o mundo só está indo de mal a pior. Por quê? É o homem deixando Deus de lado e o homem querendo agir com as suas próprias mãos. Glória a Deus.
Saul se torna o rei de Israel. Começa bem, mas de repente ele já não obedece mais a Deus. Deus manda ir na guerra e matar todo um povo de determinada cidade, porque era um povo idólatra, um povo perverso. Aí Saul, ele não mata todo mundo, ele leva o rei ali cativo, leva animais, começa a desobedecer a Deus. Ele era rei, mas não era sacerdote. Ele começa a sacrificar animais pelo povo. Ele dava mais valor ao povo do que a Deus. Então Deus o rejeita e coloca Davi no lugar dele. Porque Saul desviou da vontade de Deus. Outro que eu vejo na Bíblia é Sansão. Diga comigo, Sansão. Sansão era nazireu de Deus. Era um voto que ele tinha, a qual ele não podia raspar a cabeça, não podia tomar nenhuma bebida ali da uva, alguma bebida forte, não. E não podia nem tocar em animais mortos. Aí sabe aquele crente que o que Deus fala para não fazer, a pessoa faz. Se Deus fala, pode beber uva aqui, a pessoa não quer beber. Agora se Deus fala, não bebe, a pessoa quer beber. É o crente do contra. Glória a Deus. Aleluia. É o que o homem tende, meus irmãos, a fazer, querer fazer o que é proibido, a tentar fazer o que Deus não quer que faça. Vemos que Sansão, tendo esse voto de nazireu, ele não podia fazer tais coisas, não podia beber vinho. Mas pois Sansão vai lá nas vinhas de Tiná. Então Sansão andava ali sempre perto das vinhas de Tiná, mas não era para ele beber vinho, não era também para ele tocar em animais mortos. Pois bem, um dia Sansão pega e mata um leão. Aí no outro dia ele vê o leão morto. Aí ele vai ver um mel ali dentro do leão, meus irmãos. Ele toca no leão morto, pega o mel do leão morto e dá para os pais ainda comer. Tem crente, meus irmãos, que ele vai de encontro ao precipício, ele quer levar alguém junto. Sabe algo que eu vejo, meus irmãos? Tem uma coisa pior do que ir para o inferno. Meu irmão Elton, para com essa heresia, misericórdia. O que é pior do que ir para o inferno? É ir para o inferno e levar mais um junto. Sansão fez o que não era fazer, tocou no animal morto, pegou o mel do animal morto e ainda deu para o pai e para a mãe comer. Tem crente, meus irmãos, que não se contenta em fazer o que é errado, ele quer levar os outros junto. Mas o sangue de Jesus tem poder, porque eu creio que aqui tem um povo avivado, um povo que não se gosta do pecado, um povo que não brinca com o pecado. O diabo é tão sujo. O diabo é tão sujo porque Sansão matou o leão. Passou alguns dias, já estava mel lá dentro do leão, meus irmãos. Eu nunca vi mel dar tão rápido assim ainda dentro do animal. É o inimigo preparando as ciladas. Mas o Senhor está falando, fica firme. Vigiai, o Senhor buscai para nós vigiarmos e orar. A igreja, meus irmãos, nós estamos numa batalha. Não tem campo neutro. Nós estamos numa peleja. Ei, mas eu venho te alegrar para dizer que Jesus Cristo, o capitão de guerra, Ele está na frente dessa batalha. Ele está no nosso favor. Ele está conosco. E qual o fim de Sansão? A palavra vem nos dizer que Sansão vai lá no vale de Soreque, aonde habitava uma mulher chamada Dalila, e Sansão se apaixona por aquela mulher. Outro ponto, os pais de Sansão queriam que Sansão se casasse com uma pessoa do povo dele. Aí Sansão vai lá casar com mulher estrangeira. Então Sansão fazia tudo errado, meus irmãos. Dia após dia Sansão brincava. Tem crente que vai brincando dentro da presença de Deus. Mas Deus, meus irmãos, a palavra diz que Deus não se deixa escarnecer. O que o homem faz, o homem colhe. E Sansão foi brincando. E Deus é longânimo. Deus, ele dá chances, inúmeras chances. Aí a palavra nos diz então que Sansão vai no vale de Soreque. Tem uma palavra ainda que não seja o mesmo significado, mas se for ver no original, vale de Soreque, tem uma palavra alemã que se chama Schweck, que é parecida.
E Shuek é algo tenebroso. Então a gente poderia aqui trazer que Sansão foi lá no vale tenebroso. Imagina, meus irmãos, tem crente que gosta de andar em lugares perigosos. E ali foi o fim de Sansão. Sansão foi, meus irmãos, enganado por Dalila. Dalila cortou o cabelo de Sansão. Logicamente Sansão ficou brincando com ela. Ela perguntava: onde está a sua força, Sansão? Porque não é normal um homem pegar um portão. Imagina o portão de uma cidade, meus irmãos, não é uma porta que nem aqui. O portão é enorme de uma cidade. Sansão pegou o portão da cidade certa vez e levou para outro lugar. E o povo não sabia de onde vinha a força de Sansão. Com uma queixada de jumento ele matou um monte de homens filisteus. Mas da onde vem essa força? Aí Sansão vai enganando Dalila, até que uma hora, meus irmãos, Dalila conseguiu descobrir o coração de Sansão. E é isso que o inimigo quer, meus irmãos, descobrir o nosso coração. É isso que o inimigo quer, nos deixar vulneráveis para que ele possa entrar e ali trabalhar, acabar conosco. Mas o Senhor, nesta noite, ele traz essa mensagem para nós que temos firmes na glória dele. E ali Sansão falou: minha força está no cabelo, porque eu sou nazireu de Deus, nunca cortei o cabelo. Vai lá Dalila. Quando Sansão dorme novamente, como das outras vezes, Dalila chama os homens, ali cortam o cabelo de Sansão. Aí, como das outras vezes, Dalila diz: Sansão, aí vem os filisteus. Sansão já acorda falando consigo: as outras vezes que os filisteus vieram, me amarraram com cordas, enfim, sempre eu estourei. Agora eu vou fazer igual. Só que a palavra traz, meus irmãos, uma das mensagens mais tristes. Porém, a presença do Senhor já não estava mais sobre ele. Ele já não sabia que a presença de Deus tinha se retirado dele. Uma mensagem triste. Pegam Sansão, furam os olhos de Sansão. Mas no finalzinho da trajetória de Sansão, ele se arrepende. E no momento que ele estava lá no templo de Dagon, que era o deus dos filisteus, Sansão estava amarrado numa coluna, aonde Sansão mandou as pessoas levarem ele. E Sansão orou a Deus dizendo: meu Deus, me dê a minha força novamente para eu vingar estes homens que furaram os meus olhos. Ali Deus traz novamente a força para Sansão. Sansão puxa aquele pilar e todos aqueles filisteus que estavam ali morrem. Mas Sansão morre também. Apostasia, frieza espiritual, falta de desejo pela presença de Deus, falta de crer nos milagres, nas bênçãos, meus irmãos. O inimigo, o que ele quer fazer é isso: roubar a nossa fé, cegar os nossos olhos, quer que nós vivamos numa mornidão, porque nós vemos vários cenários de homens que se apartaram de Deus, e cenário de pessoas como a igreja, por exemplo, de Laodiceia, que estavam mortos dentro de uma igreja. Mas eu venho pregar para um povo que eu creio que ainda crê nos dons do Espírito Santo. Cadê? Eu venho aqui para pregar para um povo que ainda crê que Deus fala. Eu venho pregar aqui para um povo que ainda crê que Deus continua curando, que Deus continua batizando, que Deus continua trazendo missões, que Deus continua. Oh, aleluia. Muito eu dizia sobre um avivamento, só que a cada dia que passa, nós vemos a apostasia. Muito eu dizia, eu creio no avivamento, mas a cada dia que passa, nós vemos pessoas se apartando da presença de Deus. Mas algo que eu ainda creio, é no avivamento, em pessoas avivadas, é eu avivado, é você avivado. Porque, meus irmãos, a busca pela presença de Deus é individual. Alguém pode dizer, na época do missionário acontecia isso, acontecia aquilo, mas Deus, ele continua operando. Continuamos vendo Deus trabalhando. Mas por que em determinado momento, irmão Elton, acontecia tanto milagre,
Porque imagina uma igreja inteira em jejum desde as 8 da manhã até 3 da tarde, como tinha nas concentrações com missionário. Lógico que a presença do Senhor vai ser mais abundante, mas eu venho dizer para ti que a busca pela presença de Deus é particular. Aquele que busca é cheio, aquele que busca não se rende às provações. Ei, seja como os valentes de Deus que estão registrados na Bíblia Sagrada, seja como Sadraque, Mesaque e Abednego, seja como Daniel, seja como os homens de Deus que não mostravam Eu venho para finalizar esta mensagem, meus irmãos. Um pouco tempo de caminhada minha, né, uns 9 anos, eu já vi pessoas que louvavam que a presença do Senhor era tudo, que se morresse aqui, lá no céu continuaria adorando. Até esqueci o hino lá da Fabiana Anastácia. Se morresse aqui ia continuar lá, mas não é Senhor. Então, meus irmãos, a pessoa louva, daqui a pouco, meus irmãos, a pessoa está lá no baile funk. Meu Deus, o que é isso? É apostasia. O que é isso, meus irmãos? Uma pessoa que provou da presença de Deus e de uma forma assim, meus irmãos, tão terrível, muda as suas vestes, muda o seu linguajar, muda os lugares que frequentam. A palavra nos diz que para esses não resta mais sacrifício pelos pecados. A palavra nos traz que para esses já não resta mais nada. Mas o Senhor fala conosco: permaneça firme com Ele. Glória a Deus. Permaneça firme na presença dEle. Um pouquinho de tempo e Ele virá. Está aqui escrito aqui em cima: Jesus voltará e Ele está vindo aí. Recebe essa mensagem, o Senhor fale mais.